castelo forte é o nosso Deus. Apocalipse capítulo 19. Estarei lendo do verso 1 ao verso de número 10. A igreja esteja acompanhando a leitura da palavra. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois que lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: e se escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São essas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Peço à igreja que leia comigo o verso de número 7 e o verso de número 9. Leiamos. Alegremos-nos, porque são chamadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós carecemos de renovação da nossa fé e da nossa esperança da tua volta, da volta de teu Filho e do julgamento final, ó Deus. Renova-nos, ó Deus, para que nossos olhos estejam postos em Ti tão somente. E, ó Deus, mediante agora a exposição da Tua palavra, traz à luz verdades tão profundas, eternas, ó Deus, para trazer esse alento, esse conforto, mas também uma renovação da nossa esperança. Que o Senhor nos use nesta manhã, bem como cada irmão aqui terá iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós íamos ter na nossa escola dominical, quando nós chegamos, também um curso de Apocalipse, um dos temas que nós estaríamos abordando. Visto a dinâmica, nós passamos esse tema para as quintas-feiras. E me parece que desde praticamente o mês de junho eu estou falando sobre o livro de Apocalipse às quintas-feiras, faltando apenas fechar agora o capítulo 21, o capítulo de número 22. Mas eu achei muito necessário a igreja como um todo ter uma noção do que a Bíblia fala sobre esse tema. Apocalipse, o livro das revelações, e o capítulo de número 19, ele nos aponta assim, algo renovador, entendo eu que renovador. Eu diria, irmãos, que hoje a igreja precisa de discernimento e, ao mesmo tempo, precisa de vigilância. Discernimento por quê? Porque nós estamos nos últimos dias.
E o fato de estarmos nos últimos dias significa que nós temos que fazer uma leitura muito clara do que a Bíblia nos ensina sobre o dragão, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre a meretriz e todos que se levantam contra a igreja de Cristo, e bem como o próprio Cristo. Se nós não tivermos uma leitura clara, e aí entendo que passa pelo crivo do discernimento bíblico e espiritual, nós podemos ser enganados. E a Bíblia fala que não fosse aqueles últimos dias serem abreviados até quem? Os escolhidos. Se você é um dos escolhidos nos últimos dias, eu quero dizer e quero alertar que você está exposto a engano. Eu estou exposto a engano. Todos nós estamos expostos a engano. Então, se nós não tivermos discernimento, o que vai acontecer é que as muitas informações e tantas coisas que estão acontecendo nesse cenário contemporâneo podem passar desapercebidas, e a falta de conhecimento bíblico, de discernimento espiritual, nos fazer defender coisas ou buscar coisas que, na verdade, não agradam a Deus e que podem, muito pelo contrário, ser tudo dentro desse prisma anticristo, anti-igreja, anti-Deus, anticristã. E Jesus é claro, quem comigo não ajunta, espalha. Então eu entendo que você que é crente dos dias de hoje, você tem que ter muito discernimento. E se você não tiver discernimento, você pode ser enganado. E ao mesmo tempo, a igreja dos últimos dias, ela precisa de vigilância. E a vigilância, irmãos, passa pelo crivo da manutenção da nossa vida espiritual, da manutenção da nossa comunhão com Deus, o tema proposto para esse ano na igreja, santidade, da manutenção da nossa santificação. Então passa por esse prisma. E talvez, ainda que eu fale uma coisa extremamente absurda para você aqui agora, talvez agora nunca se teve um Natal tão intenso, onde nossos olhos talvez já tenham sido postos na manjedoura. Nós já vimos que Jesus nasceu. Nós sabemos que Cristo veio. Nós já temos essa história sedimentada em nossos corações. Nós sabemos disso. Agora não mais precisamos de que alguém fale de novo que Cristo veio. E é bem provável que hoje, mais do que nunca, nossos olhos têm que estar expostos para frente. Falamos aqui do Cristo prometido, Gênesis capítulo 3. Falamos do Cristo que perdoa, João capítulo 8. Mas, amados, Apocalipse nos faz pensar no Cristo que há de voltar. E é nesse aspecto que você tem que ter discernimento e tem que ter vigilância. Então, hoje, ficarmos presos ao nascimento de Jesus é como se tivéssemos com uma compreensão limitada daquilo que a Bíblia fala sobre o plano de Deus. O plano não se definiu apenas no nascimento. A encarnação fez parte apenas do processo. Ponto final, irmãos, é o novo céu. O ponto final é a nova terra. O ponto final é o novo homem. E é nesse sentido que o capítulo de número 19 vai nos ensinar algo precioso. Portanto, irmãos, eu repito, a igreja já viu, já creu, já testemunhou a história da manjedoura, nascimento de Cristo. Hoje a igreja precisa ter discernimento para perceber sobre questões associadas ao anticristo, ao dragão, à meretriz, e todos esses se levantam contra Cristo e contra a sua igreja. Capítulo de número 19, ele antecede alguns momentos. Do capítulo de número 1 ao 11, fala muito sobre a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus havia enviado juízos. Fala das 7 igrejas, capítulo de 2 até o 3. Depois vai falando dos flagelos, das trombetas. Mas depois, irmãos, do capítulo 12 ao 22, fala de uma batalha que se torna cada vez mais intensa. E é clara a descrição bíblica sobre o dragão, sobre o anticristo,
sobre o falso profeta, sobre a grande meretriz, que se ajuntam para perseguir o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. E perseguir a sua igreja. No capítulo 17, no capítulo 18, nós temos todo um sistema pecaminoso caído, prefigurado pela ideia da Babilônia. E a Babilônia, Babel, significa confusão. Da ideia de que, a partir da Babilônia, de Babel, um estado de aversão contra Deus, é uma referência ao mundo caído, é uma referência ao mundo pecaminoso, essa Babel, essa Babilônia, essa confusão, esse mundo em confusão que está sem Deus e sem Cristo, averso a Cristo. E porque, se você se lembra, lá no livro de Gênesis, a intenção de Babel era que se construísse uma torre que chegasse até os céus e deixasse o nome dos homens célebres na terra, notoriedade, fama, antropocentrismo. E Deus, de alguma forma, ele confunde as línguas. Ele traz essa confusão exatamente para poder, até para proteger o homem. E aqui no capítulo 19, irmãos, João tem uma visão de alegria, porque tem a queda da Babilônia. A Babilônia caiu. João mostra alegria, porque agora é chegada às bodas do Cordeiro. É uma visão gloriosa da vinda de Jesus, é uma vitória retumbante de Deus. Deus está mostrando no livro de Apocalipse que ele é vitorioso por meio de Jesus, seu Filho, e por meio da igreja, que são os santos. Capítulo 19, então, portanto, irmãos, nos ensina acerca de um casamento, o casamento da igreja e Cristo. A meretriz que corrompia a terra, que matava o servo de Deus, está sendo julgada. O mundo está sendo julgado. A condenação dos malfeitores, um julgamento justo e verdadeiro de Deus, onde ele vai punir os maus e premiar aqueles os quais a graça dele alcançou, que o amor dele, eletivo, alcançou. Jesus está julgando a meretriz, a falsa igreja, e casando-se com a sua noiva, a verdadeira igreja, e ao mesmo tempo em que a religião prostituta, se você observar lá no capítulo de número 19, há uma expressão de exultação. Aleluia, aleluia, salvação e glória, poder são do nosso Deus. Nós temos essa expressão de adoração a Deus. Mas também, irmãos, há uma descrição de que a meretriz, ela está dizendo no capítulo de número 18, verso de número 20, ela está dizendo: ai, ai, ai. Enquanto uma exclama de dor e de sofrimento porque tem punição, a outra exulta e cantando alegremente: aleluia, salvação e glória pertencem ao nosso Deus. Então, capítulo 18 e 19 está trazendo esses dois aspectos. A meretriz sendo punida e dizendo, numa exclamação: ai, estou sofrendo, ai, está doendo, ai, eu não dou conta. Nós temos uma igreja que adora e que ressalta o caráter desse Deus. Salvação e glória, poder são do nosso Deus, porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Nós temos aqui, então, a igreja olhando para isso tudo, falando: valeu a pena, nós servimos a Deus. E esses que não se subjugaram a Deus, que não se submeteram a Deus, esses que seguiram a meretriz, esse sistema pecaminoso caído dessa Babilônia, o Senhor está punindo. Irmãos, nós temos que reconhecer que o poder do mundo é transitório, e aqui ele está caindo. Verso 1 diz exatamente isso. A grande meretriz, esse sistema
religioso, político, econômico, que dominou o mundo com sua riqueza, seu poder, a sua luxúria, está em verdadeiro colapso, tudo bagunçado. O mundo está passando agora pelo julgamento do próprio Deus. O falso sistema religioso é condenado por 2 motivos. Primeiro, porque se tornou algo prostituto, se vendeu. Ao invés de adorar a Deus, adorou a besta, o falso profeta, Satanás, se prostituiu. E aí Jesus, nos seus ensinamentos, o próprio Deus, nas suas manifestações teofânicas, trazendo aos patriarcas, aos profetas, dizendo que Ele é o único Deus. E as nações vão se prostituir. Apocalipse 20, verso 5, que Satanás, ele seduziu as nações com seus enganos. E agora, irmãos, Deus está punindo. E punindo também, sabe por quê? Porque matou os servos do Senhor. O verso de número 2 fala que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Pensa num apóstolo. A maioria deles morreu de forma triste, sofrida. A história de vários cristãos pelo mundo afora que mantiveram a sua fé e que, por conta da sua fé, não abriram mão da sua fé, foram mortos, decapitados, alguns deles queimados vivos, tomados de ódio por conta dos seus opositores, são maltratados, servos do Senhor. Agora o Senhor está vingando o sangue dos justos. Por isso, irmãos, eu acho que com muita inocência muitos olharem para Deus como se fosse um Papai Noel, permissivo e que só deixa acontecer as coisas boas e que presenteia o ser humano com as suas necessidades, mas esquece de um Deus que é justo. E esse Deus que é justo vai mostrar a sua ira. E a sua ira, a sua punição vai ser que agora tem um noivo. Esse noivo representado também pela ideia do cordeiro. Jesus é o cordeiro, mas Jesus também é o noivo. E ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício, pelo pecado, para resgatar, por ter amado essa noiva, e essa noiva é a igreja. O casamento de Cristo com a sua igreja, irmãos, será um casamento perfeito, sem crise, sem divórcio, sem nenhum tipo de separação. E há um dado interessante, esse intervalo havia do casamento em si, uma procissão. E nessa procissão, depois desse intervalo, o noivo saía em procissão para a casa da noiva. A noiva se preparava, ataviada, bonita, adornada, na expectativa de que o noivo chegasse com a procissão. O noivo, então, em seu melhor traje, acompanhado de seus amigos que cantam e levantam tochas, seguem em direção à casa da noiva. E a partir disso, então, o noivo recebe a noiva e leva em procissão para o seu lar. Coisa linda, né? Interessante isso, né? Irmãos, primeiro, nós já fomos pedidos em casamento. No tempo, quando Deus, na sua graça, nos chamou à comunhão com Ele. Um preço foi pago, o dote. Jesus morreu na cruz por conta dos nossos pecados. Agora nós estamos no intervalo. O intervalo é a procissão. Ele antecede essa procissão. É no intervalo que a noiva faz o quê? Ela se prepara. É no intervalo que o noivo está ansioso, sempre pronto para ir em direção à noiva. Eu não sei quanto tempo que você gastou, você que é mulher, para se preparar para o casamento. Algumas noivas demoram um bom tempo, né? Eu já estive falando com jovens quase 2 horas para fazer um casamento, porque a noiva atrasou 2 horas. Às vezes nós podemos demorar, mas o noivo sempre estará à espera. Irmãos, é para esse fim que nós podemos entender acerca de que
Deus está preparando tudo para as bodas do Cordeiro. Deus está preparando um cenário, mas Ele quer que a noiva se adorne. E esse adorno, irmãos, vestes de louvor, de santidade, de comunhão, de adoração, onde nossas rugas vão sendo removidas, onde nossas chagas vão sendo removidas, onde cada vez mais o vestido branco, límpido, sem mancha, e todo o adorno necessário para esse encontro. Queridos, é nesse sentido que a igreja está sendo preparada para ser despojada ou desposada, porque um preço foi pago. Ele comprou a esposa com seu sangue. O intervalo é o período que a noiva tem que se preparar. É exatamente isso que eu repito, estamos nesse intervalo. E ao final desse tempo, o noivo vem acompanhado dos anjos para receber a sua noiva, a igreja. Agora começam as bodas. O texto registra esse glorioso momento onde a descrição é: alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Vamos nos alegrar, porque chegou o momento do casamento. Vamos festejar. E naquele contexto do casamento judaico, haveria uma festa de 7 a 14 dias. No nosso casamento final, irmãos, é a eternidade. Vai além de algo temporal. Importante que nós saibamos desses detalhes que são tão preciosos para o nosso desenvolvimento, porque a palavra boda significa celebração do casamento. As bodas são essa comemoração, tal qual alguns já completaram 25 anos, bodas de prata, 50 anos, bodas de ouro. As bodas têm essa ideia dessa celebração para um casamento, um pacto, um compromisso firmado entre homem e mulher. Mas aqui é Cristo e a sua igreja. Nós somos chamados às bodas do Cordeiro. E a cena final que nós temos na descrição do texto, onde se abrem os céus para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis, nos dá a ideia de algo precioso. A aparição do noivo, o Rei dos Reis. Quando João tem essa visão, irmãos, lá no verso de número 10 e 11, eu não li o 11, mas fala assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele está diante do Senhor, né? Mas ao mesmo tempo ele está diante dos anjos. Ele tem uma certa confusão, porque ele não sabe se está adorando a Deus, se está adorando os anjos, e o anjo fala: não, eu sou teu conservo. E aí João vê o céu aberto, não para que ele adentre agora o céu, mas o Senhor vindo. Vi o céu aberto, verso 11, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto de tinto, de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. João, capítulo de número 1, e o Verbo se fez carne. Ele é a palavra de Deus. A última cena, então, portanto, irmãos, Jesus virá para a última batalha. É o tempo que antecede tribulação, e eu poderia dizer grande tribulação. Satanás vai sempre tentar dar suas últimas cartadas, até porque Apocalipse fala que Satanás seria solto por pouco tempo, no tempo do fim. O anticristo e o falso profeta estão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja. Mas Jesus aparece como o supremo conquistador. Aparece repentinamente, com majestade e glória. O céu se abre. Os segredos do céu são revelados a João. Ele vem como vencedor supremo. Cabeça cheia de diademas. Ele tem na cabeça a coroa de conquistador e vencedor.
Ele é amado pela igreja. Ele é o vingador dos inimigos de Deus e os inimigos da igreja. O seu manto está manchado de sangue. Não o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos, porque ele vem para julgar. Ele vem e vem para julgamento. Ele vem para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, tal qual as Escrituras nos ensinam. O livro de Gálatas, o livro de Efésios, fala que Deus colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e deu autoridade para quem? Para a igreja. Deus agora está fazendo cumprir toda a sua palavra, se cumprindo aqui. Os inimigos estão todos subjugados diante do poder de quem é esse Deus que é santo. A igreja, os exércitos, os acompanhantes do noivo, os anjos, estão agora diante de um clangor de trombeta, diante daquele que é o Verbo eterno, exultando e adorando o Senhor por aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa. Os salvos que estiveram na glória virão entre nuvens, ressuscitados, corpo e alma reunidos, uma vez que a morte é a separação do corpo e da alma, a ressurreição é o ajuntamento do corpo e da alma, para que agora, de maneira plena, completa, desfrutem dos céus. Alguém pode perguntar: pastor, como é que é o corpo glorificado? Pensa em Jesus depois da ressurreição, que estava com seus discípulos e que inclusive comeu peixe com eles. Alguém me perguntou: pastor, a gente vai ter memória do que a gente viveu aqui na terra? Irmãos, se nós não tivermos memória, Deus teria que fazer uma outra pessoa. Por isso que, na minha visão, grifo meu, tudo que nós vivemos aqui na terra que tem a ver com o reino de Deus vai ser oportunidade de nós termos memória de quem nós vivemos aqui na terra. No Monte da Transfiguração, não foi uma alma penada que apareceu. Foi quem? Moisés. Não foi uma alma penada que apareceu. Foi quem? Elias. Então, Deus não vai apagar a nossa memória como um todo. Ele fez uma nova criatura em você, uma nova criatura preparada para os céus, uma vez que seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Então, tudo que nós vivemos na terra, que tem a ver com o reino de Deus, irmãos, é passivo de Deus nos permitir lembrar dessas coisas. Até porque, queridos, Deus teria que ter feito uma outra pessoa. Ele não vai fazer uma outra pessoa. É você que vai estar lá nos céus. Mas como nova criatura, um corpo glorificado, sem memórias do pecado, sem memórias ruins, porque as primeiras coisas já passaram. Agora, esses remidos na presença do Senhor. Haverá um contraste. Contraste no dia desse banquete, das bodas do Cordeiro. O primeiro é o banquete da ceia nupcial do Cordeiro, do qual só são convidados os santos, aqueles que vieram e que agora vão desfrutar dessa ceia, desse banquete espiritual. O segundo grupo é o grupo dos vencidos, ou seja, todos aqueles que negaram a Cristo, que não tiveram uma comunhão com o Senhor, que viveram uma vida antagônica à palavra de Deus, os vencidos. E a Bíblia diz, irmãos, que as aves vão se refastelar sobre essas vidas. A vitória de Cristo, portanto, será completa. Jesus nos ensina no sermão profético: à direita, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino. Do lado esquerdo, apartai-vos. E a palavra é pesada: maldito. Maldito. Sobre você tem maldição. Maldito.
afastai-vos de mim, porque vocês vão para o inferno, separado para o diabo e seus anjos. Está vendo, irmãos? De um lado festa, de outro dor, tristeza. Mas o que a Bíblia nos alerta, enquanto tudo isso não acontece, é que temos a oportunidade de viver uma vida cristã intensa e nos preparar nesse intervalo, tal qual no casamento judaico, e nos santificar e receber a Cristo, sermos transformados pelo poder de Cristo e vivemos essa perspectiva que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, sendo preparados para essa nova Jerusalém celestial. Eu concluo, irmãos, lá no capítulo de número 1, verso 7. Se você quiser, você pode ler esse texto comigo. Para que não seja justificado a ideia de que não tiveram conhecimento, as Escrituras nos ensinam, capítulo de número 1, verso 7. Eis, vamos ler juntos? Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Todo olho verá, até aqueles que maltrataram a Cristo e a sua igreja. Todas as nações verão e se lamentarão. Quando os inimigos do Cordeiro se reunirem, então, sua derrota será total e final. Essa batalha Jesus vence, não com armas poderosas, não com bombas atômicas, não com mísseis. A vitória está por causa da sua palavra. Espada afiada de dois gumes, capítulo 19, verso 15. Aquele dia será de trevas e não de luz para os inimigos. Ninguém vai escapar. Agora será um dia de regozijo e de muita alegria. Aqueles que agora vão participar da celebração que o texto vai chamar para nós de bodas do Cordeiro. Casamento de Cristo e a sua igreja. E agora nós eternamente desfrutaremos da presença do nosso Deus. Algo tremendo, irmãos. Glorioso, majestoso. Algo que nos faz renovar a nossa esperança. Eu gosto muito de uma música, até que foi cantada algum tempo atrás pelo Romário aqui na igreja, hoje ele não está aqui, né? Que fala: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. A música fala desse encontro com aqueles que já morreram em Cristo e que agora, nessa grande reunião chamada Bodas do Cordeiro, nós vamos encontrar todos quantos já foram, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos seremos transformados e agora nós gozaremos eternamente do céu. Essa é a nossa esperança. É o ponto final da vida cristã. E o meu desejo é que vocês, que a igreja, tenha essa esperança. Que nós sejamos renovados todos os dias nessa esperança. É por isso que hoje, embora nós saibamos que Cristo veio, os nossos olhos têm que estar postos numa perspectiva de uma vigilância e de um discernimento, para não sermos enganados e para que nossa vida de fé seja renovada. E ao participarmos da ceia do Senhor, lembremos-nos que o apóstolo Paulo nos orienta a celebrar a ceia até que ele venha. Então, enquanto Jesus não voltar, a igreja não vai parar de fazer a ceia, que é o momento que anuncia, que proclama essa promessa, essa fala de que Jesus voltaria para resgatar a sua igreja. Então, que nós estejamos participando da ceia do Senhor com essa consciência,
que faremos a ceia até que Jesus volte, ainda que alguns de nós já tenham ido, mas enquanto Jesus não voltar, nós participaremos e celebraremos da ceia do Senhor.